Então, nós vamos começar a nossa gravação, compartilhando com vocês a apostila. Dá um sinal aí para mim se vocês já estão vendo a apostila, por favor. Beleza. Bom, na aula passada a gente só pedi que vocês preenchessem alguma coisa, não foi isso? E de fato a gente começa hoje com sistemas lineares, que é o último capítulo da nossa apostila. E o sistema linear, gente, ele é uma continuação, porque agora a gente vai usar o determinante, usar o que a gente aprendeu lá em matriz determinante e agora o sistema linear é uma sequência, porque o sistema linear ele vai trabalhar com os probleminhas que vocês começaram a aprender lá na antiga sexta, sétima série, que agora é o sétimo, oitavo ano. Vocês começam a aprender as equações algébricas, que tem letras, como que a gente transforma as letras. Vou fazer uma pequena revisão disso daí e depois a gente passa efetivamente para, na próxima aula, a regra de Cramer, que é quando a gente vai usar o determinante para resolver os sistemas lineares, certo? Bom, o sistema linear, eu tenho aqui, ó, dá para ver aí o meu mouse? Aparece para vocês o cursorzinho aí? Beleza. Eu tenho aqui duas equações, certo? Então, essas equações são de quê? Vamos lá. Quem pode ler para mim aqui a introduçãozinha, que é um probleminha, por favor? Pode abrir o microfone e ler. Deixa eu só liberar o João aqui, porque ele está esperando no lobby. Pronto. Vamos lá. Alguém pode me ajudar nessa empreitada? Bora, gente. Tem ninguém de microfone? Quem pode? Dou-lhe uma. Então vamos, Guilherme, por favor. Oi, tá. É a partir de vimos, Isso, Guilherme. tá? Vimos anteriormente duas possíveis manchetes de jornal, cada uma dando informação diferente a respeito de uma partida realizada entre Brasil e Argentina. Cada uma delas, isoladamente, não permite que saibamos qual foi o placar final da partida. No entanto, se considerarmos simultaneamente as duas informações, temos Então, A mais B. beleza, Gui, brigadinho. Então, olha só, aqui é uma continuação da introdução do conteúdo, que na introdução ele fala assim, é só para a gente dar uma adiantadinha. Aqui ele fala assim, teve uma partida entre Brasil e Argentina aqui, na página 38, teve uma partida entre Brasil e Argentina. Só que o final terminou com 7 gols. Quando eu falo isso, o final terminou com 7 gols. Eu estou falando já o placar do jogo? Quem pode responder pode ser via chat, se tiver sem microfone aí. Isso quer dizer o placar do jogo? Sim, não, porque colaborações, total de gols da partida. Isso, Fernandica. Mas fala o placar. O placar do jogo ficou tanto a tanto. Não, isso aí, Tarcísio, não. Ninguém fala, o placar do jogo do Flamengo de ontem à noite foi 2 gols. E se eu falar 2 gols, quem ganhou? Dá para você saber? Não, né, Bernardo? Isso aí, não dá. Marquinhos, a mesma coisa. Então, eu preciso de detalhes, certo? É agora que entra a nossa equação algébrica, a nossa equação linear. E por que esse nome? Por que o nome equação algébrica? Sistemas de equações lineares. Por que o nome? Simples, só revisando o conteúdo lá da oitavo ano agora. Toda vez que você tem uma equação, por exemplo, que equação é esta daqui? 2x mais 2y igual a 46. Essa equação aqui, ela é uma equação do segundo grau? Sim ou não?
Responda rápido. Não, Risa, muito bem. Não é uma equação de segundo grau, porque o maior expoente dela é 1. 2x elevado a 1, 2y elevado a 1, tanto faz se ela for uma equação em x ou uma equação em y. Se eu isolar o y e passar o 2x para o outro lado, ela vai ficar uma equação em y. Mas ela continua sendo do primeiro grau, porque o maior expoente está elevado a 1. E a de baixo? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Primeiro ou segundo grau? Sim, do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Se eu for fazer uma equação em x ou se eu for fazer uma equação em y. Beleza? O que seria, então, a equação linear? A equação linear é toda equação, aqui eu tenho duas equações, é toda equação onde cada termo dela... O que será termo, hein? Alguém lembra disso? O que é termo de uma equação? Ou abre o microfone ou escreve. Termo de uma equação. A ordem dos fatores não altera o produto. Termos. Letra. Só a letra? Letra ela perguntou, né? O que é termo? Para clarear mais, termo seria cada termo seria cada pedacinho da sua equação, Fernandica, porque a letra está do coeficiente numérico, então é tudo. O 2x faz parte de um termo, o 2y do outro. E o 46 também é um termo, só que o 46, tanto como o 17 ao quadrado, é um termo independente da incógnita, ou seja, da letra. Ele não depende da letra para existir. Esse termo aqui é um termo composto pelo elemento 2x, coeficiente numérico e letra, literal. Por isso, o nome equação linear. Cada termo só tem uma letra e o maior expoente dele é 1. O nome de equação linear vem daí. É como se fosse compor uma linha. Então, a de baixo, por exemplo, não é uma equação linear, porque o maior expoente é 2, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos disso. Equações que não são, ó, uma equação com essa característica denominada linear, ou seja, só tem um termo na incógnita, uma letra, falei o contrário, só tem uma letra no termo, e o expoente de cada incógnita é igual a 1. Isso é equação linear. Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 exemplos de equações que não são lineares. Vamos averiguar por quê. Primeiro exemplo, 2x mais 3xy. Por que essa equação não é linear? Porque 2x, beleza, mas 3xy tem duas letras. Esse termo aqui, 3xy, não permite que a equação toda seja chamada de linear. Entendido isso? Feedback para mim, please. Bora, 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 que já passaram 16 minutos da aula. Isso. Então, essa aqui não é linear por causa do xy. Segunda, 1 sobre x mais y mais z igual a 5. Não é linear também. Por que não é linear? O y está elevado a 1, o z está elevado a 1. X também está elevado a 1, tá não? Tá não? Olha direitinho e me diz por que a apostila está me falando que o x está elevado a menos 1. Da onde veio isso? Refrescando a memória. Por que menos 1? Da onde ele tirou isso? Porque está dividindo, na hora que eu subir com esse x, ele vai ficar x elevado a menos 1, mais y, mais z igual a 5. Certinho? Isso aí, Alice, por causa da divisão. Esta daqui é a mesma coisa. Se eu tirar esse y de dentro da raiz, que conta ficaria aqui? 5x menos 2 vezes y elevado a menos 1, né? Menos 1? Menos 1? Olha direito. Vai ficar y elevado a menos 1? Acorda e responde. Bora, gente. Y elevado a menos 1? Não, isso aí, Alice. Não é y, é menos 2 vezes y elevado a 1 sobre 2. Igual tá aqui, ó. Y elevado a menos, porque aqui é menos. Eu estou falando 5x menos 2 vezes y, vou tirar de dentro da raiz, elevado a 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Porque ele estava dentro da raiz. E quando sai da raiz, isso é isso. Quando ele sai da raiz, ele sai com o expoente de dentro sendo numerador. O que é numerador? É a parte que fica em cima. O expoente de dentro é quem? É 1, y elevado a 1.
1 sobre 2. Por que 2? Porque é o índice da raiz, ela é quadrada. Então, embaixo dessa fraçãozinha, o denominador é o 2. Aí, se fosse raiz cúbica, ia ficar 1 sobre quanto, galera? Ana Clara, Bernardo, que não se pronunciaram ainda. Isso, Risa, 1 sobre 3. Alice, Fernanda, ótimo, isso aí. 1 sobre 3, ok? Então, moral da história, equação linear. Maior expoente da letra ou das letras é 1 e não tem no mesmo termo duas letras ou mais iguais. Beleza? Naninha, só agora que eu vi seu 3. Mas beleza, tá valendo, tá falando, tá valendo. É isso que eu gosto, tem que participar. Então, gente, vamos voltar para a nossa partida de Brasil e Argentina e agora vocês pegam o lápis aí para ir preenchendo sua apostila. Na nossa partida de Brasil e Argentina, são quantos gols que a apostila me dá, Eric? Pode digitar se não tiver o microfone. Eric, Elisa, Guilherme já participou, Yasmin, pode digitar aí. Quantos gols nessa partida? Bora, gente! 20 minutos de aula já, misericórdia! Estão dormindo? Quantos gols tem essa partida na página 38 da apostila, lá no finalzinho da página, para quem está dormindo? Fala, Tarcísio, então. Isso, Eric, 7, Natália, Yasmin, Bernardo, 7 gols. Então, na letra A, a proposta é a seguinte, Tarcísio, usando as letras A e B, para identificar Argentina e Brasil, que são as quantidades de gol marcado, como é que eu posso criar uma equação que simbolize esses 7 gols? A cola, spoiler, tá aqui, A mais B igual a 7. Quem pode me explicar isso? Por quê? Por que não A menos B? Por que não A vezes B dividido por B, A raiz de B? Porque A mais B igual a 7. Alguém pode se manifestar? Alguém pode se manifestar? Posso falar? Pode, porque os gols de Porque os gols de A com os gols de B deram 7 gols. Isso, Yasmin, exatamente. Argentina mais Brasil marcaram quantos gols? 7. Então, Argentina mais Brasil, eu só sei que deu 7 gols, certo? Agora, quem fez o quê? Vocês vão fazer agora, vão saber agora na letra B. Na letra B, ele fala assim, quantas soluções são possíveis para essa equação aí da 7? Então, o que você vai fazer? Você vai adotar valores para A, valores para B e vai preenchendo aí na letra B. E vai contar para mim depois quantas opções você achou. Por exemplo, claro, né, gente? Pode ser A igual a 0, B igual a 7? O que vocês acham? A igual a 0, B igual a 7? Pode, claro e deve, né? Mas nem sempre é assim, tudo bem. A igual a 0, B igual a 7 é uma opção. Beleza, já dei uma cola, agora o resto é com vocês. Vamos fazendo aí Rapidex e me fala o resultado aí depois no privado. No privado, para não dar cola para os coleguinhas. Quem tá mandando mensagem para mim de outras coisas que não seja da aula no chat aí, eu não tô lendo, tá? Tô dando aula, depois você fala comigo. Então vamos lá, eu quero essas opções aí. Rapidinho, vou só pausar aqui. Fernandica, ok, nada de dar cola, hein? Quebrando as cabeças, mudando aí o valor de A e B, fazendo as opções. Tarcísio tá ok, Yasmin não, é muito. Marquinhos, tem mais. Pode ir pensando aí, Marquinhos, tem mais. Cerqueira. Tem mais, Naninha. Natália tá ok. Pode, quem já eu falei ok, Guilherme também ok. Pode ir fazendo a letra C e D, tá bom? Alice tem mais. Pensa. Yasmin também. Pensa com carinho. Matheus, não é isso tudo não. Revisa aí. Bernardo, ok. Pode passar para a letra C e D. Yasmin passou, tem um repetido aí. Umzinho só. Confere se não botou a mesma coisa.
Alice, falta 2. Já dei a cola, né, Alice? Aí tenta descobrir qual o resultado que falta. Então, gente, olha só. As opções que a gente tem são essas aí. Tarcísio, calma. Segura as melancia aí. As opções que a gente tem, então, são todas as 8 possibilidades dos jogos acontecerem e o resultado ser igual a 7 gols. Ok? Então, confere aí. Confere para vocês poderem passar para a próxima. Ok? Na letra C, tudo bem, gente? Alguma dúvida na B para eu passar para C? Só dá um ok aí para mim. Quem errou, está procurando. Quem errou porque esqueceu de alguma coisa ou não trocou, alguma coisa assim, tá? É só conferir aí direitinho, são 8 opções. Na letra C, ele fala assim, ó. Se, além da manchete do jornal, soubéssemos que a seleção brasileira foi a vencedora, quantas seriam as possíveis soluções? Então, começa agora a botar aí no privado quem já fez. Letra B, quantas são as opções do Brasil sair vencedor? Letra C, desculpa. Letra C, quantas opções é dessas aí? É só você ver o que você já fez ou raciocinar rapidinho. Isso. Se eu tive 8 no total, quantas são as chances para o Brasil ser o vencedor? Concorda comigo que é a complete, please. 6 letras. Forca. Isso. Fernandica, metade. Ou ele ganha ou ele perde, não é isso, gente? Ou ele empata. Mas se fala que ele saiu vencedor, né? São 4 opções. Isso aí, Bernardo, Aninha e Fernanda. Isso aí. Letra D. Você deve ter percebido que o número de soluções depende de informação. A primeira, mesmo implicitamente, era de que A e B são números naturais. Naturais é o que mesmo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora infinitamente, certo? Então ele diz assim: se essas condições não existissem, ou seja, não falasse nada de número natural, não falasse nada de jogo, porque o jogo tem que ser número natural, ninguém fica, o Flamengo ganhou 1,5. Não, né? Fez 1,5 gol, não existe isso. Foi na trave, entrou, não entrou? Fora de cogitação, certo? Então aqui é você fazendo a opção de não ser número natural. Então responde aí rapidinho. Pode explicar seu raciocínio? Bom, eu acho que o meu não tá certo, mas enfim, eu acho que o que eu coloquei que seriam infinitas, porque se, se não tá falando que os números não são naturais ou são naturais, poderia ser, tipo, 1,5 vezes, tipo, um time ter feito 1,5 gols e o outro ter feito 2,5. Isso, Tarcísio, porque na realidade o que a gente fez? A gente descartou essa possibilidade de time. Seria só mesmo a letra A mais B igual a 7. Porque aí eu poderia usar qualquer valor, número real, números reais, no caso, números, né? Então eu descartei os naturais. Isso quer dizer que, em se tratando de uma expressão A mais B igual a 7, eu posso ter qualquer valor, certo? Tanto quando É, mais 7 igual a 7, como 5,5 mais 1,5 igual a 7. Então, qualquer valor como você falou, ok? Quem no início uhum. falou que é impossível é porque não entendeu, não percebeu quando a gente falou que não era jogo. Agora, descarta a situação jogo, como ele fala ali, ó. Quantas soluções eu teria na expressão A mais B igual a 7 se eu pudesse usar todos os números do universo, ou seja, todos os números do conjunto dos reais. Negativos, positivos, com vírgula, sem vírgula, assim. Ok? Agora entenderam? Yasmin, ok, Nalanda, Luana, que estava na dúvida, entendeu agora? Entendeu, Lu? Lu? Beleza?
Então, porque agora descartou a possibilidade de ser natural. Isso até é uma coisa que vocês têm que ficar atento quando a gente faz alguma expressão e a gente coloca lá com x diferente de z ou x pertencente a z. Z são os inteiros, são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3, negativos e positivos, né? Porque embarca aí os naturais também. Então, vocês têm que ficar atento, porque aí, quando ele fala alguma coisa de algum número, aí na solução, você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, se vai entrar, se não vai entrar. Ok? Então, avançando agora, hein? Tudo bem? Posso ir? Então, tá. Aqui, ele fala também das informações, ó. Só a título de curiosidade, se você, quando a apostila foi feita, né, eles já tinham esses dados aqui, ó. Claro que é pouco provável que você tenha um resultado de 10-7 num jogo de futebol, a não ser que você leve em consideração o tempo do jogo, coisas desse tipo, né? Se teve pênalti, se não teve pênalti, coisas assim. Mas 10-7 há de se convir que é meio irreal, né, para uma partida de futebol normal. Mesmo assim, na história do maior clássico sul-americano, porque Brasil e Argentina é um clássico, como Fla-Flu, leva muita gente para assistir, esses placares já aconteceram, 3-0, 4-1 e 5-2. Então, é só por curiosidade aí de vocês, ok? Agora, vou esconder as atividades para você não ver a resposta. Você vai lá nós estamos na página 39, você vai lá embaixo, na sua página 39, que tem um exercício para a gente fazer. O primeiro exercício é assim: assinale as equações que são lineares. Então, agora eu vou chamar e você responde, tá bom? Eu quero saber do Kevin. Valdeci, ou responde no chat ou abre o microfone e me diga se a primeira é uma equação linear e por quê, por favor. Valdeci está na live ou só o nome? Valdeci, Kevin. Então vamos, Valdeci, a primeira. É ou não é? E por quê? Por que ela é linear e você botaria um xizinho aí em cima do A? Valdeci. Quais são as duas condições que você olhou, enxergou e falou, não, essa daí é uma equação linear? Não sabe? Quem pode ajudar o Valdeci? Leonardo pode? Leonardo está aí? Leonardo, dou-lhe uma. Então vamos, Leonardo, sim ou não e por quê? Bora, Leonardo, que o tempo está passando. Sim, não, por quê? Presta atenção na aula. Kevin acabou de falar. Também não sabe. Misericórdia, hein, gente? É o mais fácil do dia de hoje, hein? Luana pode ajudar os meninos, Luana, que estão meio perdidos? Se é, se não é e por quê? Meninos. Marcos Cerqueira pode? Também não? Bora, Marquinhos. Me ajuda aqui. Me ajuda, socorre. Ajuda sua sala, pelo amor de Deus. Gente do céu. Vocês têm que se concentrar. Mateus, salva a sua turma, pelo amor de Deus, Mateus. Com toda a sua sabedoria e atenção que você tem na minha aula. Ah, muito bem. Todo mundo que está falando não sei, a titia vai dar uma considerada, tá? Vou lembrar disso daqui a pouquinho. Bora, Risa. 3 termos separados. Separados em que sentido, Risa? 3 termos. Quem pode ajudar? Pode entrar e ajudar aí, para esse povo que está dormindo. Não é o seu caso não, tá, Risa? Falei muito no início da aula. Os pedacinhos, isso, os termos são separados, mas não é só isso não. Cada termo, a letra está elevada a 1, isso aí. E cada termo só tem uma letra. Por isso, viu? O Kevin, Cerqueira, Léo, por isso que eles são, a letra A é uma equação linear. A letra B
É ou não é, Natália? Natália, letra B. É uma equação linear ou não? Por quê? Acho que não. Exatamente, Nath, é isso aí, certinho. Porque olha só, eu tenho um termo só aí. X, Y, Z é um termo só. Porque não tem um sinal de mais e menos separando eles. Então é um termo só com 3 letras. Já está errado aí, isso aí. Fica X, Y, Z. Então essa segunda na letra B não é, você marca o X só na A. A letra C, Paulinho, é ou não e por quê? Paulinho, dou-lhe 2. Paulinho é ou não e por quê? É. Letra C, por que que ela é? Todos os expoentes estão elevados a 1? Hein, Paulo? Para ser equação linear, o maior expoente tem que estar elevado a 1. Isso, não é não. Presta atenção na aula, hein, Juruna? Não é porque está elevado a 3, está elevado a 2, já está errado de cara. Isso aí, não é não. Quem está ligado está sabendo. Letra D. Tarcísio, você que está pocando na aula hoje, como diz os capixabas. Tarcísio, letra D, me ajuda. É ou não é? Tarcísio, dou-lhe 2. Eu acho que é. Por que, Tarcísio, esse eu acho aí? A sua indecisão mora onde? Na fração? Não, Tarcísio, você está certo, ela é. Sabe por quê? A fração não tem letra embaixo, tá vendo? Então a letra não vai subir. Então, na realidade, esse x é como se fosse 1 sobre 2 vezes x. Então, x está elevado a 1. 1 sobre 2 vezes x menos 1 sobre 5 vezes y mais 1 sobre 10 vezes z. Então, tranquilo e calmo, todos os elementos estão elevados a, todas as letras estão elevadas a 1 e não tem ninguém aí com expoente junto xy, xz ou duas letras iguais. Então, Tarcísio, está certinho o seu raciocínio. Beleza? Vamos voltar agora para Yasmin. Yasmin tá aí? Ligada na titia, ouvindo tia Sandra? Que eu adoro que ela me chame de tia Sandra, eu acho super, mega, hiper carinhoso. Tá, Yasmin? Adoro. Desde o ano passado, quando você chegou. Yasmin, me ajuda. A letra E. Na letra E, Yasmin, esse X é porque a apostila fica muito rente, mas é assim, raiz de 2 vezes X. O X está do lado de fora da raiz, ele não está dentro da raiz. Então, é isso que eu te falei agora. Vai ficar assim, ó. Ah, entendeu, né? É isso aí. Na hora que você estava digitando, eu estava falando. Raiz de 2 vezes x menos raiz de 3 vezes o y do lado de fora igual a menos 1. Então, certinho, Yasmin. Ela é uma equação linear, sim. Então, pode assinalar aí. E a letra F? Para everybody. Quem quer responder? Quem está ligado na aula, responde. Letra F, sim ou não? E por quê? Não, de jeito nenhum. Isso, Naninha, Alice, Fernanda, Risa, João, Elisa. Teve um primeiro lá, deixa eu falar, senão daqui a pouco. Ai, não falou meu nome. Bernardo. Isso. A letra E não é porque, se você sair multiplicando isso tudo aí, ó, vai dar um monte de letra junto. Então, isso aí, distributiva. Não é. Beleza? Então, gente, resumo da ópera. Resumo da ópera, eu tenho só A, D e E como literais. Ficou claro na cabeça de vocês isso? O que é uma equação literal? Leonardo, o que é uma equação literal? Escreve aí para mim as duas condições. Por favor. Só para a gente fazer as pazes. Leonardo, dou-lhe 2. Ai, Sandra, enche o saco. Eu estou dando aula, uai. Meus alunos têm que entender o que eu estou falando. Não é ficar de figurante, não. Leonardo, Matheus. Poxa, Léo, misericórdia, hein? Se você ler o início da apostila, você vai saber. Matheus, entendeu agora? Matheus. O que está faltando para ser só mais? Matheus, me explica. O que está faltando? Esse é... Assim, Matheus, ó, aqui é uma distributiva. Tá vendo o mouse aí? Matheus, só fala assim. Onde está meu mouse? No vezes. Beleza. Então, Matheus, é assim, ó.
Quando você vai resolver esta equação aqui, porque ela não está pronta ainda, tem uma multiplicação, você tem que sair multiplicando x vezes x ao quadrado, x vezes y, x vezes menos e, menos xz. Então, só na primeira continha que a gente começou a fazer aqui, aí você já vê que vai dar um x ao quadrado e vai dar um xz na conta, Matheus. Então, não... Ah, Matheus, era a letra E, né? Tá, obrigada, João. Obrigada. Matheus, é o seguinte, na letra E, eu falei assim, ó, raiz de 2 vezes x. O x, ele está separado. Ele não está dentro da raiz. A raiz é só do 2. Então, esta raiz aqui não faz parte da letra. A letra está fora. A mesma coisa com y, a letra está fora. Nesta questão aqui, anteriormente, que ele deu exemplo, a letra está dentro da raiz, Matheus. Então, como a letra está dentro da raiz, aí sim eu vou tirar da raiz o y e vai ficar y elevado a 1 sobre 2. É diferente dessa situação aqui, onde ele já está do lado de fora. A raiz aqui é só do número 2. A mesma coisa que daqui do 2 vezes y, ó, o 2 está fora do y, então ele é o coeficiente numérico que acompanha o y. Aqui a raiz de 2 é o coeficiente numérico que acompanha o x. Agora foi, Matheus, lindo, inteligentíssimo e nerd. Foi, Matheus? Matheus? Ai, que bênção. Ótimo, agora eu fiquei satisfeita. Leonardo? Leonardo tá com dúvida em quê, Léo? Leonardo? Leonardo correu? Então, vou avançar, hein? O exercício 2 é assim. Você tem uma equação, ele já fala que ela é linear, e ela realmente é, né, gente? Porque só tem, ó, todo mundo aqui tá elevado a 1 e só tem uma letra, tudo bem? Beleza. Esse exercício aqui, ele fala assim, será que esses pares ordenados são desta equação? Ou seja, pertencem a essa equação? Então, na letra A, o que eu tenho que fazer? Alguém tem alguma ideia? Antes da titia falar, alguém pode ajudar, tem uma ideia, ou uma vaga ideia, ou qualquer coisa. Falou, tá valendo. Para a gente poder substituir, Yasmin, isso aí. Eu vou substituir, por isso que eu falei par ordenado. A partir de agora, vocês vão ter que moldar o cérebro de vocês para tudo que a gente for fazer, a solução sempre vai ser na ordem alfabética. Era Brasil e Argentina, é Argentina e Brasil, eu usei letra A e B, então minha solução é A e B, o valor de A primeiro, o valor de B depois. Por quê? Porque na solução, aqui, ó, por exemplo, é uma solução da equação acima. Ele pergunta se é uma solução, certo? Como que eu vou saber quem é x, y, z aqui se ele não me fala, se ele não me condiciona na matéria, né, na disciplina de sistema linear? Se eu não condicionar que é na ordem alfabética, você pode vir aqui e chamar z de 1, x de menos 3, porque não falou nada. Por isso que o padrão mundial é todo o sistema linear, a solução tem que ser sempre na ordem alfabética. Então, a sua equação está aqui, x, y, z, sua solução vai estar também na ordem x, y, z. Ah, não, eu não gosto dessas letras. Minhas equações são S, V e W. Então, ou então é B, C e A. B, C e A. Mesmo assim, você vai colocar na ordem A, B e C, porque é a ordem alfabética dentro da solução do sistema. Dúvidas nisso? Entenderam o que eu falei? Então, todos esses parênteses aqui com soluções, eles querem dizer x igual a 1, y igual a z, y igual a 1 e z igual a menos 3. Nesta daqui, x igual a menos 1, y igual a menos 1, z igual a menos 1. E nessa, quem pode me dizer o valor de z da última? O valor de z da última seria quanto? Escreve ou fala? Vamos ver quem está acordado e ligado no que eu estou falando, hein? É agora. É agora. 1 sobre 15, Risa. Excelente. Ô, menina, espetáculo, misericórdia. Graças a Deus.
Eu perguntei assim, no último, você que estava aí fazendo já as contas apressado, no último, qual o valor de Z? Risa foi lá e pá, 1/15. Certíssimo. Aqui nesse daqui que o mouse está passando, para você olhar para a tela. João Lucas, qual o valor de Y? Escreve aí para mim, Rapidex. João Lucas, dou-lhe 2. Muito bem, Bernardo. 3. Isso aí. 3. Então, que menos 9, Jesus? Misericórdia, hein? 3. Então, x igual a 1, y igual a 3, z igual a 5. Isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão substituir e aí você vai verificando. Vão fazer depois, né? Que agora falta 4 minutos para acabar a aula. Você vai substituir cada letra dessa. Quem mandou explicar de novo? Alice. É assim, Alice. Você vai substituir cada letrinha. Então, vou ficar 5. Vou fazer o primeiro parênteses, que é a primeira solução, tá? Para Alice e para todos. Vai ficar 5 vezes 1, porque x vale 1, menos 3 vezes 1, porque y vale 1, mais, entre parênteses, menos 3, que é o valor de z. Vou fazer essa continha. Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. 2 menos 3, que é o valor de z, dá menos 1? Dá. Então, a primeira solução está certa. Isso daqui é a solução desta equação. Entenderam? Agora foi? Ótimo. Mesma coisa nesse daqui. Vou substituir o valor de x, y, z pela ordem aqui. A outra mesma coisa, a outra mesma coisa. E vou verificar quais são e quais não são. Tem que fazer no caderno, que aqui nem espaço tem. Beleza? Por isso que eu falei para estar com o caderno. Vou explicar logo as outras antes que a aula acabe. Letra B. Na letra B ele fala, determine uma solução, é para casa, isso aí. Determine uma solução em que x é um número natural, par, e z é um número inteiro ímpar. Na letra B, você vai criar uma solução para x ser par, vai criar um número aí que eu possa colocar aqui, onde x é um número natural par e z é um número ímpar. Qual solução a gente teria para isso? Na letra C, calcule o valor de K sabendo que a letra B eu explico melhor na próxima aula, que vocês vão ficar meio perdidos. Na letra C, que o tempo está acabando, na letra C, ele já me deu a solução, só que a solução que ele me deu é muito bonitinha. Acompanha aí, ó. O primeiro valor de x é esse. Ó, se o valor de x é K menos 1, como é que vai ficar minha conta? 5 vezes K menos 1 entre parênteses. E o valor de y? O valor de y é 1 menos K. Então, vai ficar menos 3 vezes, a parênteses, 1 menos K. Depois, o valor de z. O valor de z vai ficar K ao quadrado menos 2. Então, o valor de z, eu vou botar K ao quadrado menos 2 entre parênteses, depois vou juntar isso tudinho aí e vou achar o valor de K. A letra B, repetir, Yasmin, eu vou explicar na próxima aula. A letra A e a letra C já está dominado, vocês conseguem fazer. Então, mãos à obra, podem fazer em casa aí, direitinho, bonitinho, que é dever de casa, dever de sempre. Estão liberados. Eu quero o Marcos Vinícius Cerqueira, que eu preciso falar com ele sobre uma atividade. E os outros alunos que eu falei, gente, eu vou marcar lá no portal o plantão do Guilherme, Isabel, Luana e Marcos Vinícius Gonçalves sobre a prova. Um plantão para ajuda com algum exercício da prova, tá bom?